Fala galera, não foi fácil chegar até aqui, mas finalmente conseguimos. Fique comigo até o final desse documentário e um bom proveito. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Leon Tolstói. Muitos vieram aqui na esperança de uma vida melhor. No imaginário italiano, o Brasil era a terra da fartura. A viagem prosseguiu e durou 19 dias. E havia ali muita festa no navio. A menina Assumpta lembra também que jogavam comida aos peixes e estes seguiam o navio. E muitos pulavam para fora da água, seguindo o navio. Outro fato curioso também foi que um dia de festas colocaram pau de sebo no topo do navio, com muitos prêmios. O seu irmão, Antônio Chechete, com 14 anos na época, insistia em querer subir ao topo, porém, devido à sua pouca idade, não permitia. Mas pela insistência, o menino Antônio teve a permissão. Depois, ele conseguiu e chegou ao topo do navio, conquistando todos os prêmios, sendo ali festejado por todos, como um verdadeiro campeão. Depois, chegaram a Santos, onde foram transferidos de trem para a casa do imigrante italiano. Ranieri. Segundo o brasão desta família, as primeiras memórias desta família de Perugia, na Itália, remontam ao século X, na pessoa de Alberto, que viveu por volta do ano de 970 e cujos filhos tiveram o domínio da terra de Frata, entre os séculos XII e XIII. Dividiam-se então em 4 ramos. O ramo principal permaneceu em Perugia. Os demais ramos passaram a Gubbio, Orvieto e Ragusa. Deram então 2 cardeais à Igreja Católica, um de nome de Vincenzo Ranieri, em 1193, e Teodorico Ranieri, primeiramente bispo de Orvieto e depois cardeal, em 1198. Os condes de Ranieri passaram assim a usar um brasão de armas, acompanhado com um galgo nascente, com uma coleira de ouro como timbre. Vale ressaltar que na Idade Média, os brasões não eram dados à toa às pessoas. Eram fornecidos àqueles que tiveram grandes feitos, como uma forma de o rei homenagear as suas famílias. Vale a pena ressaltar também que os brasões eram dados sobretudo a famílias de nobres, donos de muitas terras na sociedade feudal. Com isto, nas diversas imigrações italianas para o Brasil e América do Sul, no final do século XIX e início do século XX, muitos imigrantes italianos traziam consigo os brasões de suas famílias, ou pelo menos uns esboços dele, para relembrar os feitos dos seus antepassados, na esperança de que aqui, em solo brasileiro, conseguisse a tão sonhada nobreza de seus antepassados. E seguindo a tradição italiana de brasões, quanto mais azul era o brasão, mais nobre era a família, pois azul era a cor da nobreza italiana. Sendo assim, era mais fácil identificar as famílias nobres italianas, pois não havia cartórios na época. E a história de parte dessa família se encontra na figura de Corinto Ranieri, italiano puro de Lucca, na Itália, filho de Antônio e Cesira Pantaleone.
Corinto Ranieri veio para o Brasil no final do século XIX e início do século XX, em uma das diversas ondas de imigrações italianas para o Brasil. Vale a pena ressaltar que neste período da história brasileira, o Brasil recebeu milhares de imigrantes italianos em seu território. Alguns fatores que contribuíram para essa imigração italiana em massa foram: a Itália estava se estruturando após mais de 20 anos da chamada Guerra de Unificação Italiana, que devastou boa parte do país. Com as chamadas guerras napoleônicas do início do século XIX, a Itália estava subdividida em pequenos reinos. Com isso, surgiram movimentos para reunificar a Itália, dando assim origem à chamada Guerra de Unificação Italiana. Outro fator foi, com a abolição da escravatura no Brasil em 1888, o Brasil precisava de uma nova mão de obra boa, barata e assalariada para substituir os escravos. Com isso, diversos países da América Latina, principalmente o Brasil, incentivaram a imigração italiana em massa para os seus territórios, fazendo assim propagandas no exterior. Com isso, milhares de imigrantes italianos vieram para o Brasil. Naquele período, o estado do Pará foi aquele que mais insistentemente tentou implantar núcleos de italianos em seu território. A primeira tentativa data de 1899 e o estado ofereceu aos imigrantes terras de 25 hectares, ferramentas, salários durante 3 dias na semana para desmatar a área, além de alimentação gratuita nos primeiros 6 meses. Corinto Ranieri, então, foi para a cidade de Cametá, que naquela época acabara de ganhar o status quo de município. Favorecidas pelo ciclo do cacau e da borracha, Cametá era considerada uma cidade próspera e promissora, e naquela época já envolvia um mix de culturas, sendo italianos, franceses, portugueses, índios, afro e até irlandeses. Sem saber nada de português, Corinto aprendeu a ler com recortes de jornais da época. Exímio com artes manuais, logo começou a trabalhar como mascate, fazendo e vendendo imagens de santos na região. E há quem diga que na Itália, Corinto Ranieri trabalhava como charreteiro, uma espécie de taxista naquela época, uma profissão boa e digna. Em Cametá, os negócios de Corinto foram crescendo, até que Corinto se tornou um importante e respeitado comerciante da região, às margens do rio Tentem. Ele prosperou tanto que chegou até a criar farmácias na região e até cinemas levando o seu nome, talvez o primeiro cinema da região. Sua respeitabilidade era tanta que se fazia amigos das pessoas mais importantes de Cametá, principalmente os políticos. A família Parijós, uma importante família de Cametá na época, o admirava muito. Inclusive, um deles era Nelson da Silva Parijós, que foi um dos maiores políticos da história da cidade de Cametá. Nelson Parijós foi prefeito da cidade durante os anos de 1935 a 1937. No restante de sua carreira política, Nelson Parijós sempre consultava Corinto Ranieri por suas experiências sensatas e visões futurísticas e também por sua grande sensibilidade política. Para você ter uma ideia, até os dias de hoje, a família Parijós e a família Ranieri são amigas na cidade de Cametá. Depois de trabalhar anos pesadamente, Corinto Ranieri finalmente conseguiu em Cametá a tão sonhada prosperidade. Prosperidade essa que os seus antepassados Ranieri na Itália tinham conseguido com muito esforço.
Prosperidade essa também que ele e outros milhares de imigrantes italianos, quando deixaram seu país e vieram para o Brasil, sonhavam. Mas poucos imigrantes conseguiram isso, e Corinto foi um deles. Corinto Ranieri, então, conheceu Dona Josepa Rodrigues Batista, e com ela teve nada mais nada menos que 10 filhos. São eles: E aqui está montada a base para entendermos melhor sobre essa família. Cada um desses filhos tiveram uma certa quantidade de filhos, que aumentaram e muito a família Ranieri. Começando por Garibaldi Ranieri, pois teve nada mais nada menos que 33 filhos. Alguns desses filhos são E seguindo a nossa lista, Péricles Ranieri teve 14 filhos. Alguns deles são Achille Ranieri, filho mais velho de Corinto Ranieri. Ele teve 9 filhos. São eles: Achille Ranieri, filha de Corinto Ranieri, teve 4 filhos. Um deles é Osmar Ranieri. E Atílio Ranieri, filho de Corinto Ranieri, teve 5 filhos. Um deles é Clécio Ranieri, que teve Aline Ranieri de filho. E Demóstenes Ranieri, filho de Corinto Ranieri, teve 6 filhos. Alguns deles são E Cornélia Ranieri teve 3 filhos. Um deles é Leda Ranieri. Dantes Ranieri teve 3 filhos. Um deles é Cornélio Ranieri, que teve Erielma Ranieri. E Diana Ranieri, filha de Corinto Ranieri, teve uma filha chamada Jacira Ranieri, que teve Rosângela Ranieri de filha. E Leda Ranieri não teve filhos.
Menotti Ranieri foi o único neto criado por Corinto Ranieri. Menotti, para quem não sabe, é filho de Aquiles Ranieri. Mas Corinto Ranieri e Dona Josepa Rodrigues Batista pegaram Menotti para criar. Sendo assim, Menotti é o único neto criado pelo Corinto Ranieri. Menotti foi criado como sendo um filho de Corinto Ranieri. Menotti então cresceu, casou e teve 7 filhos. Alguns deles são e Marliette Ranieri teve Beatriz Ranieri de filha. Enquanto isso, na cidade de Cametá, os Ranieris foram crescendo, se expandindo, ganhando influência, até que na década de 70 chegariam ao seu auge na cidade de Cametá, quando Corinto Ranieri Neto, filho de Aquiles Ranieri, foi eleito prefeito da cidade em 1973, chefiando o poder municipal até 1977. Uma grande e merecida vitória para os Ranieris, que já naquele período faziam mais de meio século que povoavam a região. Vale a pena ressaltar também que uma década antes, na década de 60, Péricles Ranieri, filho de Corinto Ranieri, tinha sido vereador da cidade. Sua importância era tanta, chegava até a receber cartas e honrarias do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Péricles também herdou de seu pai Corinto técnicas de medicina avançada para aquela época, fazendo assim remédios para a população de Cametá, que naquele tempo ajudou muito a população. Outra conquista para os Ranieris foi quando Adie Ranieri, filha de Corinto Ranieri, no mesmo período, foi eleita Miss Cametá. Uma grande vitória para os Ranieri na época. E Corinto Ranieri teve um irmão chamado Vicente Ranieri, que deu origem a outra linhagem de Ranieris no Brasil. E Vicente Ranieri lembra alguma coisa para você? Isto mesmo, lembra Vicenço Ranieri, lá da História do Brasão, lembram? Enfim, hoje em dia, a família Ranieri, linhagem Corinto, não para de conquistar e de crescer. Tanto que eles não apenas habitam em Cametá, mas já se espalharam por outras regiões, como Belém, Tucuruí, Marabá, São Paulo, Itália e até mesmo Inglaterra. E hoje em dia, os Ranieris também não são apenas comerciantes ou políticos como antigamente, mas também são professores, enfermeiros, dentistas, jornalistas, radialistas, historiadores, administradores, escritores, pastores, entre outros. Enfim, esta é a parte da família Ranieri no Brasil, desde o seu patriarca, um simples imigrante, até os dias de hoje. E como já dizia Leon Tolstói, a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Alegria esta que a família Ranieri tem de sobra.
into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized, here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. What's up? This is real love, this is real love.